Boa tarde, boa tarde e boa tarde, né? Em Manaus, Amazonas, Brasil, eterno espiritual profético Monte de Sião, para esse tempo ou época, 12 horas e 45 minutos. Manaus, Amazonas, Brasil, 12 horas e 45 minutos. Então, passando aqui só para fazer essa rápida live, né? Para que fique registrado, né, esse tempo de hoje, né? Até porque eu vou postar essa live também na plataforma vizinha, lá onde tem lá no You, lá no You, né? Então, conforme vocês podem ver aí ao fundo, né? Temos aí a cidade de PR. Boa tarde, Teus. E aí, meu brother, tudo bem? Como é que você tá? Conforme você pode ver aí no vídeo, né? O Teus, se você puder ir lá na rede vizinha e lá compartilhar, curtir, ou ainda comentar, ou ainda se inscrever, eu agradeço, tá bom? Então, gente, conforme a Bíblia, a palavra revelada do Senhor, o que tem a ver o Messias com Ratanabá e o meio da terra bíblico, até então, né? Pode deixar, Volcinho. Obrigado aí, Teus. Valeu, brigadaço aí. Lá nos dois canais de TikTok, tem o canal de TikTok do Profeta e tem também o canal de TikTok Cristo com CH, _ Profeta. Né? Do lado tem o botão lá para ir à rede vizinha. Aí lá você vai poder ver, né? Porque aqui eu posto, mas aí é de momento. Aí depois eu gravo aqui e depois eu envio para lá, né? Então vamos então ao título. O título dessa live bíblica, profética, celestial ou espiritual pode ser, né? Pode ser o seguinte texto: o Messias, Ratanabá e o meio da terra bíblico no Amazonas. Ou ainda o Messias, o meio da terra e Ratanabá, conforme Salmos 74:12. Ou ainda Ratanabá e o Messias, qual a relação com o meio da terra dentro do Amazonas? Dentro do Amazonas. Todo mundo sabe que o rio Tigre e o rio Eufrates, ou o rio Gion, o rio Nilo, saía do rio Pison. E hoje em dia todo mundo tem consciência de que terra de Israel, terra do Egito, terra da Síria, citado também na palavra de Deus, tudo está lá no velho continente. Mas quando se fala do rio Pison, quando se fala do jardim ou do paraíso do Éden, aí todo mundo cai fora. Todo mundo, não, esse aí é doido, porque não querem acreditar que o Amazonas é o jardim do Éden. Não querem acreditar que o Amazonas é o jardim do Éden, para Cristo, o primeiro Adão, e para mim, como Cristo, o segundo Adão de Deus, e os escolhidos de Deus por mim mesmo em nossos dias. Ou seja, as pessoas, né, depois que caíram em apostasia total, todo mundo apostatou da fé na palavra de Deus. Aí dizem acreditar na palavra de Deus e, portanto, creem que existe o rio Tigre, o rio Eufrates, né? Mas ninguém quer crer na palavra de Deus depois que toda a terra deixou de ser uma só Pangeia. Uma só Pangeia. Por quê? Porque antes do dilúvio, né? Antes do Oceano Atlântico dividir a Terra, né? Em dois lados hemisférios, né? Vamos dizer assim, né? Lado leste, lado oeste, né? As pessoas, né, escravizaram a vossa mente, né, pararam no tempo. Porque no novo mundo, no novo continente, está o paraíso, o jardim de Deus. Tenho postado vídeos aí no canal de TikTok, né, nos dois canais de TikTok, e também na rede vizinha. Mas os comentários são os mais esdrúxulos. Os comentários são horríveis.
Ah, ele até fala com coerência, mas quando ele diz que o Amazonas é o jardim, é o paraíso de Deus, ele está errado. Como? Se anteriormente o dilúvio, toda a terra era ligada entre si. Toda a terra era ligada entre si. Né? O novo continente era ligado com o velho continente. Então Deus disse que criou toda a terra e tudo quanto nela há por meio de Cristo. E para Cristo deve herdar ou entregar toda a terra e tudo quanto nela há. Então ele criou toda a terra e tudo quanto nela há, porém, antes do dilúvio, toda a terra era uma só Pangeia. E quando toda a terra era uma só Pangeia, aí ele criou um jardim. E desse jardim, o Amazonas, saía um rio. E desse rio Pison, chamado de Pison, saía 3 braços de rio. E isso quando toda a terra era uma só Pangeia. Então Deus criou um paraíso, o Amazonas, o jardim do Éden para Cristo, o primeiro, e o segundo, o último Adão de Deus, em nossos dias. Depois que ele criou tudo isso, né, e o primeiro Adão caiu, ele foi expulso. E agora vem a descoberta de Ratanabá. Porém, essa suposta descoberta da primeira civilização adâmica, né, quando esses supostos ou pseudos descobridores, ou ainda pesquisadores, eles não falam conforme o Espírito de Deus, porque o Espírito de Deus não está sobre ninguém que permanece na transgressão da lei, do sábado e da palavra. Eles não falam conforme a palavra, porque se Ratanabá está dentro do território, dentro do Amazonas, dentro do território brasileiro, o meio da terra, entre os 4 pontos cardeais norte, sul, leste e oeste, está dentro do Amazonas. Oi, meu filho, o que é? Tá bom, meu filho, tá? Obrigado, tchau, até mais, cuidado. Hein? Então, quando vocês falam de algo espiritual, celestial ou profético, né? Porque 3 são os que testificam contra a desobediência e o pecado de vocês. 3 são os que testificam a meu favor, a saber, o Espírito Santo do Senhor Jesus sobre mim, né? 3 são os que testificam o Espírito Santo, o Espírito da verdade de Deus sobre mim em nossos dias, a palavra e a lei que diz a todos não mentir. Né? Então, essa descoberta de Ratanabá, né? Essa cidade mundial, essa primeira civilização, né? Porque os seus pseudos ou supostos descobridores, eles dizem que essa cidade foi criada por extraterrestres. Já começou a mentira. Eu quero crer que Ratanabá foi e ainda permanece sendo a primeira civilização humana a partir do primeiro Adão de Deus, criado pelo Senhor, gerado pelo Espírito de Deus, no 6º dia da criação, no primeiro milênio. E como o Senhor me levantou ou ressuscitou-me como segundo Adão, então temos aí 5.000 anos. 5.000 anos, porque no 6º dia milenar, né, o 6º dia milenar é o dia milenar em que Deus sobre mim vai terminar toda a sua obra. Toda a sua obra. Então, quando vocês falam, quer seja da palavra de Deus, ou de algo profético ou espiritual, outrora existente no passado, antes mesmo do dilúvio, vocês não falam conforme o Espírito da verdade. Vocês não falam conforme a palavra de Deus. Vocês não falam conforme a lei. Por quê? Porque vocês falam da palavra de Deus, mas continuam distorcendo e adulterando, trocando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Então vocês não falam conforme o testemunho indivisível, o testemunho incorruptível da palavra de Deus. Então, se eu falo de Ratanabá, falo do meio da terra. E o meio da terra descreve a palavra de Deus através de Isaías 8, versículo 8,
Isaías 19, 18, 19, 24 e os Salmos 74, 12. Mas vocês, quando falam de algo que já existiu no passado, mas agora está soterrado na Amazônia, Ratanabá veio para provar que o meio da terra bíblico, o umbigo do mundo bíblico, nunca esteve na velha Jerusalém, lá no Oriente Médio, meio do Oriente, ou Médio Oriente, na Ásia, Palestina, velho mundo ou velho continente. Mas o meio da terra bíblico, porém geográfico territorial, conforme o Senhor outrora descreveu através dos seus servos, os profetas, discípulos e apóstolos, esse meio da terra está dentro do paraíso de Deus, quer seja para Cristo, o primeiro Adão, que fora expulso daqui, e a entrada ou a saída do paraíso, lá na divisa com o Pará, né, comparar com o Mato Grosso, né, né, aí está Ratanabá, a primeira civilização certamente criada pelo primeiro Adão, o primeiro homem de Deus, o primeiro servo ou o primeiro homem de Deus, criado ou gerado do Espírito de Deus há 5.000 anos atrás. Mas vocês, quando falam da palavra de Deus, e agora estão falando também de Ratanabá, né, continuam distorcendo e adulterando não só a palavra de Deus, mas as coisas espirituais do passado, né? Em nossos dias, vocês continuam distorcendo e adulterando, trocando toda a verdade e a glória de Deus pela glória e a mentira dos homens. Porque dizem que Ratanabá, essa primeira civilização, foi uma civilização, foi ou ainda é uma capital mundial criada por seres extraterrestres. Já começou a mentira. Eu não tenho dúvida que Ratanabá é real. Não tenho dúvida. Por quê? Porque no princípio criou Deus os céus e a terra, no sexto dia da criação, criou o primeiro Adão, criou também um paraíso. Esse paraíso certamente é o Amazonas, e o Amazonas está dentro de 5 nações, conforme Isaías 19, 18, 19 e 24, falado no passado para ocorrer ou acontecer em nossos dias, né? Em nossos dias, o Senhor terá 5 nações no meio da terra, que falarão a antiga língua de Canaã. A antiga língua de Canaã é o português, só pode ser. Porque é dessa forma que o Senhor se comunica comigo e eu estou revelando ou me comunicando com todos vós. Então, conforme a palavra revelada do Senhor através de Isaías 19, 18, falado no passado para ocorrer em nossos dias, o Senhor deixou escrito. Naquele tempo haverá cinco nações no meio da terra, e o meio da terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, conforme você pode ver aí atrás, né? Ali é a linha do Equador. Mas a linha do Equador só representa ser a metade do mundo. O marco zero, a linha do Equador, a coordenada geográfica. A coordenada geográfica da linha do Equador é latitude 00 grau 0000. Mas a linha de longitude é o que define o meio da Terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Então, se o meio da Terra e o meio da Terra, o umbigo do mundo, em traduções mais antigas da palavra de Deus, você vai encontrar o meio da terra como se fosse o umbigo do mundo. E esse umbigo do mundo nunca esteve na velha cidade de Jerusalém, em Israel, outrora terra de Canaã. Tanto é que espiritualmente nós estamos passando por esse momento, né, em que passou Israel ou a terra de Canaã no passado. E por quê? Porque se o primeiro Adão, né, foi gerado a partir do pó da terra, do meio da terra, em Roraima, Brasil eterno espiritual, Monte de Sião, né, o Senhor me tornou em seu filho
em filho de Deus em santidade, nos últimos dias, semelhante ao primeiro Adão, eu sou o segundo Adão. E o segundo Adão não deveria ser enviado para Marte, para o meio do Oriente ou Oriente Médio. O segundo Adão não deveria ter sido enviado para o Japão ou para os Estados Unidos. Então você percebe que esse ciclo da vida do homem criado ou gerado pelo Espírito de Deus, tudo termina por onde começou, ou vice-versa. Tudo termina por onde começou. Se o meio da Terra, conforme você pode ver, o meio da Terra geográfico ou territorial, se o meio da Terra geográfico ou territorial, esse mesmo meio da Terra bíblico, conforme citou o Senhor através da sua imutável palavra, por meio de Isaías 8:8, por meio de Isaías 19, 18, 19 e 24, por meio dos Salmos 74:12, e esse meio da Terra não está no Japão. O meio da Terra entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, não está nos Estados Unidos. Não está no Peru, como alegam estar. O meio da Terra bíblico, também conhecido como umbigo do mundo, está simplesmente em território brasileiro. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Brasil foi identificado como sendo terra de Emanuel. Porque vocês sabem onde ainda está localizado terra de Israel. Vocês sabem onde está localizado ou situado terra da Síria. Terra do Egito está onde? Está lá no velho continente. Mas a terra de Emanuel, o paraíso, o jardim de Deus para Cristo, o primeiro e o segundo, o último Adão de Deus. E o rio Pison? Porque do rio Pison saiu o rio Tigre e o rio Eufrates ou o rio Nilo. Quando toda a terra ainda era uma só Pangeia. Quando toda a terra ainda era uma só Pangeia. Hoje nós entendemos que a terra deixou de ser uma só Pangeia. Então o rio Tigre, o rio Eufrates, o rio Nilo, que saía do rio Pison, que saía do paraíso, do jardim do Éden, permaneceu no mesmo local. Permaneceu no mesmo local. Mas devido à incredulidade ou apostasia do espírito do diabo e de Satanás sobre todos vós, vocês permanecem rejeitando e desprezando não só a palavra, a lei, o sábado da criação de Deus, restaurado pelo Senhor sobre mim, mas vocês continuam rejeitando e desprezando as revelações dos mistérios ou segredos de Deus. Então, para que vocês venham entender, né, de uma vez por todas, que o Amazonas em si é o jardim do Éden, sempre foi e sempre o será, porque do rio Pison, ou ainda do rio Amazonas, como as pessoas perderam a identidade, perderam a intimidade que tinham outrora com o Espírito de Deus, ficaram sem direção. Agora vocês têm uma direção divina do Pai sobre mim a vocês. Então, como vocês ficaram sem uma direção divina, aí ocorreu que todo mundo se perdeu. Todo mundo se perdeu. Perdeu também a direção divina que tinha. Aí não querem aceitar que o rio Amazonas é o rio Pison. Não querem aceitar que o Amazonas foi e continua sendo por toda a eternidade, o paraíso de Deus, quer foi para o primeiro Adão foi expulso. E aí o que fez o primeiro Adão? Depois que foi expulso do Amazonas, do meio da terra, dentro do estado de Roraima, Brasil eterno espiritual profético, Monte de Sião. Foi lá para a saída, ou ainda para a entrada do paraíso. E lá ele criou a primeira civilização humana. Lá ele criou a primeira civilização, a cidade, a capital mundial. Porque ele foi expulso daqui. Mas aí vocês mentem. Quando vocês mentem? Quando é que vocês mentem?
Quando dizem que Ratanabá, né, é uma civilização, foi uma cidade criada por extraterrestres. E porque, segundo dizem, abaixo, subterrâneo, na Terra, ela permanece subterrânea. Segundo dizem, é uma cidade futurista, é uma cidade moderna. Mas vocês se esquecem de que aquele que tem o Espírito de Deus, né? O Espírito de Deus, aquele que tem a sabedoria de Deus, ele está à frente de todos. Ele está à frente de todos. Então, quando eu falo, né? Falo mediante o Espírito de Deus sobre mim, falo mediante a palavra de Deus em relação ao meio da terra, porque o meio da terra bíblico está dentro do estado de Roraima, dentro do Amazonas. Logo, identifica o Amazonas como sendo o paraíso, o jardim de Deus, para Cristo, o primeiro e o segundo Adão de Deus em nossos dias, e os seus escolhidos, o trigo de toda a terra. Então, se eu perguntar para vocês que estão mortos espiritualmente e continuam desprezando ou ainda rejeitando, né, a lei, o sábado da criação e a palavra de Deus, né? Onde está o rio Eufrates? Todo mundo vai dizer, olha, está lá no velho continente. Vocês estão pensando, né? Vocês estão pensando que a Terra ainda é uma só Pangeia. Vocês estão pensando, vocês estão com a cabeça, né? Ainda antes do dilúvio. Porque no dilúvio houve a separação da Pangeia. Vocês não estão pensando, né? Conforme, vocês não estão pensando depois que houve o dilúvio, depois que houve a separação da terra. Porque se do rio Pison saiu 3 braços de rio, o rio Eufrates, o rio Nilo, o rio Tigre, e todos estão lá do outro lado, né, do mar, do Oceano Atlântico. Gente, cadê o paraíso? Porque a única proposta de Deus, quando criou o paraíso, foi para o primeiro Adão e para Cristo, o filho biológico de Davi, para esse tempo ou época. Mas vocês, né, anjos infiéis, homens caídos da glória de Deus, permanecem trocando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Portanto, eu faço uma questão. Qual a relação do Messias de Deus com Ratanabá e o meio da terra dentro do Amazonas? Porque o Messias de Deus é o filho biológico de Davi em nossos dias. O Messias de Deus é também o último Adão, é também o último profeta de Deus em nossos dias. O Messias de Deus, o Cristo do Senhor Jesus, em nossos dias, é também a árvore da vida. É a videira verdadeira. É a oliveira verdadeira. Plantada desde o princípio, desde o início, no meio da terra, no jardim do Éden. Mas quando se fala que o Amazonas é o jardim do Éden, o paraíso de Deus para Cristo, o primeiro e o segundo, ou o último Adão e os seus escolhidos de toda a terra, não. Aí não. Não. Quando o Senhor chega nessa fase da revelação dos mistérios ou segredos de Deus por meu intermédio a vocês, aí eu sou louco. Aí eu sou falso profeta e anticristo. Falso profeta e anticristo são todos vós que permanecem distorcendo e adulterando toda a glória e a verdade de Deus pela glória e a mentira dos homens. Do paraíso saía um rio. Quando a terra era uma só Pangeia. A terra hoje em dia não é mais uma única Pangeia. A terra foi compartilhada. Aí está a prova. Todo mundo sabe que o novo continente, né, o novo continente está separado do velho continente. Mas no princípio não foi assim. No princípio criou Deus os céus e a terra,
né? E a terra era uma só porção de terra seca, da qual vocês chamam de Pangeia. Então, quando toda a terra era uma só Pangeia, então o Senhor criou um jardim, o Amazonas, o paraíso, o jardim de Deus para Cristo, o primeiro e o segundo Adão. Então ele criou o paraíso, né? E dentro desse paraíso também criou o rio Pison, que é o rio Amazonas. Mas vocês não querem acreditar que o rio Pison é o rio Amazonas. Mas espera aí, né? Se o rio Pison ou o rio Amazonas tivesse sido arrebatado, se o paraíso, o jardim de Deus, criado para o primeiro e o segundo, o último Adão, tivesse sido arrebatado, então o rio Tigre não deveria ter sido arrebatado, o rio Nilo, o rio Eufrates não deveria ter sido arrebatado. No entanto, que eu saiba, todos permanecem lá no velho continente ou velho mundo. Mas o rio Pison, o Amazonas, o paraíso de Deus para Cristo, o primeiro e o segundo Adão, permanece no novo continente, no novo mundo. E daí? Qual a relação de Ratanabá? Qual a relação de Ratanabá com o meio da terra bíblico, conforme a palavra de Deus? Porque se a palavra de Deus fala de um meio da terra, entre os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste, oeste, se a palavra de Deus fala de um umbigo do mundo entre os 4 pontos cardeais, onde está localizado? Porque não está localizado no antigo continente, no velho mundo. Mas aí está. Então, qual é a relação do Messias? Qual é a relação de Cristo, o segundo, o último Adão de Deus, com o meio da terra e Ratanabá? Qual é essa relação? Qual é a relação? Tem alguma relação bíblica? Por que vocês não querem aceitar a revelação dos mistérios ou segredos de Deus por meu intermédio a vocês para esse tempo ou época? Por quê? Porque se o rio Tigres ou o rio Eufrates permanece no mesmo local, cadê o rio Pison? Cadê o paraíso, o jardim de Deus para esse tempo ou época? Então, queria agradecer a participação de vocês, mas também pedir que vocês se inscrevam aí, lá na rede vizinha, porque essa gravação, né, a gravação dessa live bíblica, profética ou espiritual, eu vou transferir para lá. Então, do lado do perfil de TikTok, aí tem um botão. Se você clicar, né, se você carregar ou clicar em cima desse botão, aí você vai parar lá na rede vizinha. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado pela participação de vocês e fui. Vai continuar sem entender, Janiel. Vai continuar sem entender. Tá morto espiritualmente. Tá entendendo? Vai continuar sem entender. O cara é estúpido, é ignorante. Ó. Antes, lá no final, ele disse assim, ó, não entendi, foi nada. Agora traduz o que você disse pra gente, profeta. É um animal irracional, cara. Já o pequeno cristão aqui disse, eu aceito, profeta. Amém. Se verdadeiramente aceitou, né? Conhecereis a verdade, olha só. Mas o mesmo pequeno, olha só. Aí, quanta idiotice, velho, olha só. Dessa forma também ele deve tratar a puta da mãe dele e o corno do pai dele, ó. Não tem nem respeito, rapaz. Aí como é que eu vou ter respeito pelo um corno ou pelo um viado desse? Pra puta que o pariu. Ó, o outro aqui, ó. Não vale nem a pena vai pra puta que o pariu, a decada, não sei de que, do diabo. Pra puta que te pariu, porra. Tu é cego, surdo e mudo, porra. Tu só sabe ver as agressões, tu só sabe ver aquilo que eu faço, falando com verdade, justiça e juízo. Tu não sabe ver as agressões que vocês, animais irracionais da desgraça e do diabo que o carregue, pra puta que te pariu também, cara. Te fode, otário. Porra, é foda, cara, ó.
Não dá nem pra. Não dá nem pra. Sabe o que é interessante? Deixa eu ver aqui, deixa eu só. É.